Olá, moçada! Vamos então retomar aqui a química orgânica, gente, falando agora sobre os derivados de ácidos carboxílicos, tá? O último vídeo de orgânica que nós tivemos, na verdade os dois últimos, foram falando exatamente sobre nomenclatura de ácidos carboxílicos, né? Identificação e nomenclatura desses ácidos. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo esses dois links, tá? Um falando sobre a nomenclatura oficial dos ácidos carboxílicos e o outro falando sobre nomenclatura usual. Inclusive neste último, quando eu falei da nomenclatura trivial, né, dos ácidos carboxílicos, eu aproveitei e falei também dessa nomenclatura dos aldeídos, que é muito parecida. É só voltar lá no vídeo e olhar, tá bom? E agora nós vamos ter aqui 4 funções, são os próximos 4 vídeos, que nós vamos falar sobre algumas funções que eu gosto de separar assim, como sendo derivadas de ácidos carboxílicos, porque eu acho que facilita um pouco mais o entendimento. Tudo bem? Aproveito aqui, inclusive, para pedir que quem não se inscreveu ainda no canal, que se inscreva, né, gente? Divulguem o canal para os seus amigos. Isso é muito importante, né? Porque já que o canal leva aulas de química gratuitas, e nesse momento muitos estudantes precisam dessas aulas de química, né? Então divulguem aí nas redes sociais, né? Avise seus colegas, os colegas professores também podem usar, né? É um canal completamente livre, podem usar para atividades para os seus alunos, estão chegando já em próximo de 100 vídeos, tá? Fiquem muito à vontade aí para divulgar, curtir os vídeos, comentar, sugerir algo, tudo bem? Então isso é importante porque o próprio YouTube já se encarrega de levar esses vídeos aí, tá? Para mais pessoas. Assistam os vídeos até os finais, até o final de cada um, tudo bem? Vamos lá então. A primeira função que nós vamos falar aqui dessa sequenciazinha, né, de derivados de ácidos carboxílicos são exatamente os chamados sais de ácidos carboxílicos. Tá? É interessante a gente saber, gente, que os compostos químicos, né, tanto orgânico como inorgânico, ele tem uma grande pegada, grandes características gerais. Isso, tá? Por exemplo, ácidos. Ácidos são ácidos, independente de ser orgânico ou inorgânico. É claro que tem as peculiaridades, né? Mas por que é ácido? Aí a gente vai lá e vê, né? No caso do ácido carboxílico, é ácido porque libera um hidrogênio H+, libera um próton H+, quando é dissolvido em água, né, que transforma em hidrônio e tal. Tá? Independente de ser um ácido orgânico ou inorgânico, é ácido por conta disso. Tá? Esses ácidos reagem com ácido de arrênio, né? Reagem com base produzindo sal mais água. Independentemente de ser um sal orgânico ou inorgânico, ele vai reagir com base e ser neutralizado. Tudo bem? Então é importante isso. Então, se vocês já estão lembrando fácil de sais inorgânicos, aqui o raciocínio é absolutamente o mesmo. Tudo bem? Inclusive eu vou começar falando aqui sobre a chamada reação de neutralização. Lembra? A reação de neutralização, gente, é exatamente a reação entre um ácido e uma base. Tá? Toda vez que um ácido reage com uma base, o produto será sal e água. Ácido de arrênios, base de arrênios. Né? O ácido neutraliza a base neutraliza o ácido, aí nós temos uma ação recíproca. Eu estou colocando um exemplo aqui, inclusive, que é inorgânico, né? Que é o ácido clorídrico reagindo com o hidróxido de sódio. O que acontece, gente? O H+ do ácido vai juntar com a hidroxila da base. Tá? Então, quando eu juntar o H+ aqui do ácido com o OH- lá da base, então H+ com OH- forma água. Né? O próton H+ juntando com a hidroxila volta a ser água. Tá? E aí, quando eu tirei o H+ do ácido e a hidroxila da base, o que sobrou? Aqui na base sobrou um cátion, no caso o cátion sódio. Aqui no ácido sobrou um ânion, aqui no caso do ácido clorídrico sobrou o cloreto. Então eu pego esse cátion e junto com o ânion. Lembra como é que monta o composto iônico? Primeiro o cátion, depois o ânion, carga de um, índice do outro. Então quando eu juntar o sódio com o cloreto, a fórmula fica essa. E o nome é cloreto de sódio. Tá? Como é que se coloca nome de forma genérica, né, para um sal? Inclusive está aparecendo aqui para vocês. Tá, gente? É só colocar ânion de cátion. Coloca-se o nome do ânion, depois a preposição de, né, de, e depois o nome do cátion. O nome do cátion não muda, tá, gente? É muito fácil. Sódio, cálcio, alumínio, potássio, ferroso, férrico. Mesmo nome da base, né? É o nome lá do cátion. Agora, o nome do ânion é que muda. Quando o ácido termina em hídrico, o ânion vai ser eto, clorídrico, cloreto. Quando o nome do ácido termina em ico, o ânion vai ser ato.
Por exemplo, ácido sulfúrico, sulfato, nítrico, nitrato, clórico, clorato, etc. E quando o ácido termina em oso, o ânion vai terminar em ito. Qual é o ânion do ácido nitroso? Nitrito. Do ácido cloroso? Clorito, etc. Tá? Aqui no caso dos ácidos carboxílicos é muito tranquilo, tá? Porque todo ácido carboxílico tem a terminação oico. Lembra? Então a terminação de todos eles vai ser ICO. Então todo ânion derivado de ácido carboxílico vai ter a terminação ato. Aqui vai ficar bem tranquilo por conta disso. Tudo bem? Como é que se coloca nome para sais de ácidos carboxílicos? Gente, é sal. É igualzinho sal inorgânico que vocês viram lá. Tá bom? Inclusive eu estou colocando aqui um segundo exemplo de reação de neutralização. Só que agora eu estou usando o ácido acético, o ácido etanóico. Lembra? Vai estar no link na descrição aí, olha lá, pra vocês lembrarem. Ácido etanóico, et-an-óico. 2 carbonos, ligação simples. É um ácido carboxílico. Então, o ácido etanóico, o ácido acético, o ácido do vinagre. Volta lá que vocês vão ter tudo isso. Tá bom? Então, quando eu reagir com o ácido etanóico com hidróxido de sódio, a reação é feita da mesma forma que nós fizemos com o ácido inorgânico. O H+ aqui do ácido, que é o hidrogênio ionizável do ácido carboxílico, é esse bem aqui da carboxila, né? Então, esse H+ do ácido com a hidroxila da base vão se juntar para formar água, do mesmo jeitinho que a gente fez lá na outra, tá? Quando eu tirei o H+ do ácido acético, sobrou um ânion, né, do ácido etanóico. Como é que eu vou chamar o ânion do ácido etanóico? Etanoato, certo? Como é que se coloca o nome para um sal? Ânion de cátion. Então, nesse caso, o ânion, etanoato. A preposição de, o cátion, sódio. Então, etanoato de sódio. Como o ácido etanóico também é chamado de ácido acético, se eu tiro a terminação ico do ácido acético e coloco a terminação ato, então esse nome fica acetato. No caso aqui, acetato de sódio. O ácido acético ele é muito mais conhecido assim, né, gente? Ele é mais conhecido com o nome acético do que etanoato. Idem para os seus sais. É mais comum a gente ouvir falar em acetato do que etanoato. É bom ficar esperto para isso. Tudo bem? Então, o que eu estou falando para vocês? Que o estudo dos sais de ácidos carboxílicos segue rigorosamente o mesmo raciocínio lá dos sais inorgânicos. Tá? É derivado da reação de neutralização. Se eu reagir um ácido com uma base, produz sal mais água. E se for um ácido carboxílico? Vai dar um sal de ácido carboxílico. Como é que eu coloco o nome para um sal de ácido carboxílico? Ânion de cátion. Certo? Então aqui, ó, na hora que vocês olham para um sal de ácido carboxílico, imediatamente tu já identifica de qual ácido ele veio. Né? Porque bem aqui, olha gente, se bem aqui no lugar da prata nós tivéssemos um hidrogênio, bem aqui onde está o pincel, isso aqui seria o ácido metanóico ou ácido fórmico. Mas não tem, quem está aqui é a prata. Como é que a gente vai chamar o ácido, o sal, né, o ânion do ácido metanóico? Olha gente, se eu tirar o nome metanóico, tá? Se eu tirar a terminação ico e colocar a terminação ato, metanoato, nesse caso metanoato de prata, ânion de cátion. O ânion é o metanoato, o cátion é a prata. Lembrando que o ácido metanóico também é chamado de ácido fórmico. Isso aqui é o formiato de prata. Lembra desse ácido aqui, ó? Né? Vai estar inclusive aparecendo aqui para vocês. Ó, bem aqui no lugar do sódio, imagina um hidrogênio. Lembra? É o ácido benzoico. Como é que a gente vai chamar os sais do ácido benzoico? Benzoatos. Nesse caso, benzoato de sódio. Tá? O ânion derivado do ácido benzoico, benzoato. Depois a preposição de e o nome do cátion, sódio. Então o nome desse cátion, desse sal, né? Benzoato de sódio. Já andamos até adiantando aqui. O benzoato de sódio é muito utilizado aí como conservante em alimentos. Observem rótulos de alimentos. Lá vocês vão observar muito, tá? Muitos nomes conhecidos nossos aí. O benzoato de sódio é um deles, tá? Imagina, se for um sal derivado de um ácido carboxílico ramificado e tal, sem problema, gente. Se bem que no lugar do sódio fosse um hidrogênio, vocês teriam aqui 1, 2, 3, 4. Ácido butanóico, ácido butírico. Só que 1, 2, 3 tem um radical metil no carbono 3. Esse seria o ácido 3-metilbutanóico. Então, como é que vai ficar o nome do ânion desse sal, desse ácido? Vai ficar 3-metilbutanóico.
butanoico. Butanoico, o ácido. Vai ficar butanoato, porque é o ânion. Então, 3-metilbutanoato, PO no final, né, gente? Tá? 3-metilbutanoato de... O cátion que é o sódio, então de sódio. Tranquilo? Viu como é simples? Tá? Outra coisa, gente. Para cada H+, que eu retiro de um ácido, eu vou ter lá no ânion a carga -1. Né? Então, se ele é um monoácido, o ânion dele é monovalente, a carga é -1. Se for um ácido né, no caso de um diácido, vão ser, né, a carga -2 do seu ânion. E assim segue. Aqui segue o mesmo raciocínio. Olha, esse aqui, o nome desse sal aqui é o acetato ou etanoato, acetato de cálcio. E aí alguém vai perguntar assim, mas por que ficou assim diferente? Né? Gente, tá aqui o ácido acético, daqui sai somente um H+, a carga do ânion acetato é -1. Eu quero ligá-lo, né, a carga dele é -1, e eu quero ligar com o cálcio que tem carga +2. Como é que a gente vai fazer nesse caso? Né? Como é que a gente vai fazer nesse caso? Normal! Como é que vocês fariam se fosse, por exemplo, ligar o cálcio, que é 2+, com o cloreto? Vamos lembrar lá da química geral, que é -1. Primeiro o cátion, depois o ânion. A gente não faz essa jogadinha aqui, gente, ó, a carga de um para ser o índice do outro. Tá? Eu não precisaria aqui de 2 cloretos para poder zerar o íon cálcio? Pois aqui o raciocínio é o mesmo. Já que esse ânion tem carga -1 e o cátion é +2, gente, para eu zerar +2, eu preciso de -2, portanto 2 vezes -1. Por isso que eu precisei de 2 ânions acetato para cada um cálcio. E como é que fica o nome dele? Normal, acetato de cálcio ou etanoato de cálcio. Assim como esse carinha aqui é o cloreto de cálcio. Tranquilo? A questão da proporção segue o mesmo raciocínio. Se um é +1 e o outro é -1, proporção de 1 para 1. Agora, se um é +2 e o outro é -1, não pode ser 1 para 1 a proporção. Vai fazer. Tá bom? Aqui, gente, olha. Esse ânion bem aqui é o ânion acetato, que derivou do ácido acético, que é o ácido etanodióico. A gente falou um pouquinho de acetato, inclusive, lá no vídeo. Volta no vídeo aí de ácido carboxílico, vocês vão ver. Né? Como saiu um H+ daqui e um de lá, então ficou, olha, bem aqui menos, bem aqui menos. Quando eu for juntar com o sódio, como o sódio é +1, bem aqui fica uma ligaçãozinha iônica e bem aqui fica outra. Tá? Então, no caso aqui, o acetato de sódio, vai aparecer o nome dele aí, que a gente fica melhor do que eu escrever aqui. Tá? Aí, no caso do oxalato de sódio, né, como o ânion oxalato é -2 e o sódio é +1, eu precisei de 2 sódios para cada oxalato. Essa fórmula aqui, por exemplo, ficaria Na2C2O4. Sendo que o C2O4 é o ânion oxalato. Só tem um dele. 2 sódios, né? Porque como o sódio é +1 e o oxalato é -2, para poder a carga dar 0. Como o oxalato é -2, -1 aqui, -1 lá, e então o oxalato tem carga -2, e o cálcio é +2, esse aqui é o oxalato de cálcio. Posso escrever aqui a fórmula dele simplificada. Ca1C2O4, 1. Esse é o oxalato, vai estar aparecendo o nome aqui, tá, gente? Oxalato de cálcio. Oxalato porque deriva do ácido oxálico. E o cátion é o cálcio. Tudo bem, gente? Então, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.